Graça e paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo Wesley, da cidade de Itabira, Minas Gerais. Hoje eu quero deixar uma mensagem da parte de Deus, uma mensagem muito forte, com eficácia muito grande para as nossas vidas, para o nosso dia a dia. Mensagem que se encontra em 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 25, que fala acerca do profeta Elias. Elias foi um homem que Deus chamou no momento em que Israel estava passando por uma crise espiritual, num tempo em que Israel ele estava ali passando por um período onde eles começaram a adorar a deuses, não a Deus, mas sim a deuses, tanto como Baal, quanto também como a deusa Acera, estimulado ali por uma mulher chamada Jezabel, que naquele tempo casou com um homem que até então era temente a Deus, que foi o rei Acabe. E o Senhor, vendo aquilo ali, o povo se corrompendo, o povo ali cada dia mais se definhando, ele resolveu chamar à existência um profeta chamado Elias. O ministério de Elias começa ali, quando o Senhor começa a fazer com que Elias chame a atenção do povo. Haja visto que num certo período, durante 3 anos e 6 meses, salvo engano, o profeta Elias ele vai declarar uma seca ali sobre Israel. Ali uma seca na qual eles começaram a passar por dificuldade, uma seca ali na qual eles começaram a passar por extrema fome. Ali naquele tempo não havia o que comer, naquele tempo ali os animais estavam morrendo, ali eles queriam preservar a existência de alguns cavalos, ali eles queriam preservar a existência de alguns animais. Mas quando chega nos 3 anos e meio, o Senhor vai mandar Elias novamente ao povo e vai reunir ali os profetas ali de Baal e vai chamar a atenção ali do povo. Vamos ler sem muito prolonga, porque hoje é um dia de sábado, hoje todo mundo vai estar fazendo algo, alguns vão escolher adorar, alguns vão escolher passar com a família, mas vamos ler muito rapidinho, que diz assim a palavra do Senhor. 1 Reis 18, 25. Então Elias disse aos profetas de Baal: já que vocês são tantos, peguem o touro e o preparem primeiro. Orem ao seu Deus, porém não ponha fogo na lenha. E os profetas de Baal pegaram um touro que havia sido trazido para eles, e o prepararam e oraram a Baal desde a manhã até o meio-dia. Eles gritavam assim: ó Baal, responde a nossas orações. E ficaram dançando em volta do altar que havia feito, porém não houve resposta. Ao meio-dia, Elias começou a caçoar deles e dizia: orem mais alto, pois ele é um Deus. Pode ser que esteja meditando, ou que tenha ido ao banheiro, talvez ele tenha viajado, ou talvez esteja dormindo, e vocês terão que acordá-lo. Aí os profetas oraram mais alto e começaram a se cortar com facas e punhais, conforme o costume deles, até que o sangue começou a escorrer. Passou o meio-dia e eles continuaram a orar e gritaram até a hora do sacrifício da tarde, porém não ouviu nenhum som. Então Elias disse ao povo: cheguem mais para perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias, e eles começou a consertar o altar do Senhor Deus, que estava derrubado. Então pegou 12 pedras para cada uma das 12 tribos de Israel, que tinha o nome dos filhos de Jacó, o homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. Com essas pedras Elias reconstruiu o altar para a adoração do Senhor. Depois voltou em volta uma valeta que cabia mais ou menos 12 litros de água. E em seguida colocou a lenha no altar, cortou o touro em pedaços e pôs em cima da lenha. Então disse: encha 4 jarras de água e derrame sobre o animais sacrificado e sobre a lenha. Eles
Fizeram o que Elias mandado, e eles disseram: faça isso de novo. E eles fizeram: faça isso pela terceira vez. Disse Elias, e eles fizeram. A água correu em volta do altar e encheu a valeta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: ó Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, prove agora que o Senhor é Deus de Israel, e que eu sou o seu servo, e que fiz tudo que de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu és Deus, e que está trazendo esse povo de volta para ti. Essa mensagem é uma mensagem que fala muito comigo, porque no momento em que Israel estava desviada, no momento em que Israel estava destruída, tanto financeiramente, como psicologicamente, como os poderes, os governos estavam corrompidos, e o Senhor chama o profeta Elias nesse tempo para que ele viesse trazer novamente o povo a adorar a ele. A primeira característica do profeta Elias é o nome que já embutido no nome de Elias. O significado do nome de Elias é Javé é Deus. E Elias ele vai começar ali a caçoar daquele povo, porque eles adoravam Deus que tinha boca, mas não falava, tinha olhos, mas não via. Eles adoravam um Deus que tinha ouvidos, mas não ouvia. Eles adoravam a um Deus que tinha mãos, mas não pegava, tinha pés, mas não caminhava. E nesse tempo, o profeta Elias vai começar a caçoar dele, vai falar: ele é um Deus, pode ser que ele esteja fazendo alguma outra coisa, pode ser que ele esteja dormindo. E quando Elias cansa de esperar, ele chama o povo. Ele chama o povo novamente para perto do altar de Deus. O altar de Deus ali, ele representa a presença do Senhor novamente. O povo voltando para Deus naquele momento. A primeira característica que Elias vai ser bem enfático em dizer que ele vai reconstruir, ele vai consertar o altar de Deus. E naquele momento em que Elias conserta o altar do Senhor, ele vai colocar fogo, ele vai colocar ali fogo, não, ele vai colocar ali a lenha, ele vai colocar ali o sacrifício. E logo após ali o sacrifício, o profeta Elias, ele vai orar. Etapas em nossas vidas que nós queremos avançar etapas. Talvez o nosso altar, que hoje não é 4 paredes, mas o nosso altar, que é a nossa vida, o nosso coração, o nosso interior, onde o verdadeiro Espírito de Deus habita. Elias ele está nos ensinando que primeiramente, para nós nos achegarmos ao Senhor, a primeira característica que nós temos que fazer é consertar o nosso altar. E Elias naquele tempo, ele vai orar. Logo após consertar o altar, ele vai orar. Ó Senhor, prove agora que tu me enviou. E a palavra vai ser bem clara em dizer que no mesmo instante, que na mesma hora, que no mesmo momento, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto. Aquele sacrifício foi aceito primeiramente porque Elias foi sábio. Aquele foi sábio porque a primeira característica, ele consertou o altar. Depois ele purificou o animal, ali o sacrifício com água. E depois ele orou. Etapas em nossas vidas que nós não podemos deixar. Primeiro consertar o nosso altar. Como assim, irmão? Você está dizendo acerca de consertar o nosso altar? Talvez você tenha raiva de alguém, você tem que consertar
Antes de sacrificar, você tem que consertar com essa pessoa. Talvez você esteja de mal do seu pai, da sua mãe e dos seus irmãos, mas primeiro você tem que aprender que para você, para o seu holocausto ser aceito, você primeiro tem que consertar o seu altar. Talvez você pense, não, mas eu vou oferecer um sacrifício, eu vou oferecer um holocausto ao Senhor. Mas você tem que entender que o holocausto ao Senhor, primeiramente, a primeira característica é consertar o altar. Talvez você esteja se desviando do caminho, talvez você esteja se desviando do caminho da verdade, do evangelho da verdade, de um evangelho sem fermento. Talvez você esteja pensando, como que eu vou fazer? Eu quero ofertar, mas primeiro conserte o altar. Porque senão vai ser que nem os profetas de Baal. Eles adoravam ali um Deus que não existia. E ali eles se cortavam. E ali o sangue deles foram caindo sobre o altar. Ali o sangue deles foram escorrendo e nada de Baal atender. Talvez nós queremos oferecer sacrifícios, mas nós queremos oferecer sacrifícios que nem os profetas de Baal. Talvez nós queremos oferecer sacrifício a um Deus que nós criamos em nossa mente. Um Deus que aceita a nossa vida de qualquer maneira. De certa forma, as pessoas têm costume de dizer que Deus ele só quer o meu coração. Mas algo me diz que se Deus quer o nosso coração, a nossa vida tem que estar diante da presença dele. Porque algo que nos chama a atenção é Davi, que quando Davi ele vai dizer bem claro que o Senhor vai chamar e vai falar com Samuel e vai até Jessé, que dos filhos dele tem provido um rei, um homem segundo o meu coração. E o Senhor chama Davi. A chamada de Davi é muito linda. Davi derrota gigante. Davi derrota filisteu. Davi derrota os povos ali. E em batalha Davi não perdia uma. Davi não perdia uma batalha. Mas era um homem segundo o coração de Deus. Mas não é só porque você é segundo o coração de Deus que você não está apto a pecar. Não. Talvez você tenha desanimado, tenha achado que é para você é o fim. Porque você pecou? Porque você fez algo? Mas eu quero te dizer que o homem segundo o coração de Deus também pecou. Quando Davi pega a mulher de Urias ali, Betseba, e se entra ali a ela, e ali aquela mulher vai engravidar, Davi vai matar Urias. Mas quando o profeta Natan vai chegar para repreender ele, Natan vai dizer bem claro para ele: o Senhor já perdoou o seu pecado. E eu quero te dizer para você essa noite, que já está beirando a noite, 17h56, eu quero te dizer que não importa o que você tem feito, não importa o que você tem passado, eu quero te dizer que você pode ainda oferecer um sacrifício agradável ao Senhor. Você pode ainda sacrificar ao Senhor. Sacrificar de corpo, alma, espírito. Mas conserta-te primeiro o teu altar. Não ofereça qualquer sacrifício de qualquer maneira. Porque Saul, quando foi oferecer um sacrifício ali de qualquer maneira, embora Saul pegou o melhor para oferecer ao Senhor, mas ele ofereceu de mau grado, porque ele desobedeceu a ordem do Criador. Ali Saul, ele desobedeceu a ordem do Eterno. Como assim, irmão? Saul não poderia oferecer sacrifício? Primeiro que sacrifício era só para sacerdote. Hoje somos um reino de sacerdotes. E segundo que o Senhor deu uma ordem para destruir tudo. E o Senhor o repreende com essa palavra: obedecer é melhor do que sacrificar. Como assim obedecer? Obedecer o meu pastor, as normas da igreja,
Se você faz parte de uma denominação, você está debaixo da autoridade de alguém. Se você faz parte do catolicismo, você tem que obedecer às normas do catolicismo, do Umbanda, de qualquer religião. Você tem alguém por cima de você, você tem que respeitar. Nós cristãos estamos debaixo da autoridade de Cristo, que é o cabeça do homem. Cristo é o cabeça da igreja. Nós temos que obedecer o que o Senhor Jesus Cristo nos deixou para que nós venhamos obedecer. Talvez você esteja pensando, mas isso é doutrina, eu não vou passar por isso, eu não vou fazer isso. De fato, baseie tudo na palavra, baseie tudo na Bíblia. Mas se algo estiver errado, a mensagem para nós essa noite é, antes de sacrificar, que nós venhamos consertar o nosso altar. Que nós venhamos entender que consertar o altar não significa apenas ir à igreja todos os domingos ou todos os dias da semana. Consertar o nosso altar significa amar o nosso próximo. Consertar o nosso altar significa fazer o bem àquele que é devido. Consertar o nosso altar é apregoar o Evangelho. Consertar o nosso altar não se baseia, não se limita. Consertar o nosso altar está além daquilo que possamos fazer carnal. Consertar o nosso altar é orar, principalmente pelos nossos inimigos, pelos nossos adversários. Consertar o nosso altar é amar as pessoas acima de qualquer coisa. Amar as pessoas acima de nós mesmos. Porque o Messias, quando ele veio, ele não se amou, ele nos amou. Ele, quando ele veio para morrer por nós, naquela cruz, ele cumpriu o maior ato de amor da história. O Messias naquela cruz, ele deu para nós cristãos todo o exemplo que nós devemos seguir. Não importa quem te persegue, não importa quem se levantou contra você, não importa o que os seus adversários têm planejado contra você, porque se cumpre a palavra de Jeremias, que toda ferramenta preparada contra ti não prevalecerá. Então se você tiver um altar diante do Senhor, os seus inimigos eles podem armar contra a sua vida, mas o Senhor te guarda, o Senhor te protege. Os seus inimigos ele pode tentar frustrar os seus sonhos, mas eu quero te dizer que toda ferramenta preparada contra ti, ela não prevalecerá. Os seus adversários, eles não vão prevalecer. E se for continuarmos logo após esse evento, Elias sai e vai para o monte. Ele vai ali para o monte Sinai. Um homem que fez descer fogo do céu. Um homem que fechou o céu para que não houvesse chuva. Agora ele está dentro de uma caverna. Agora ele está ali escondido. Agora ele está ali com medo. Ei, varão. Ei, homem, ei, mulher de Deus aí, que vai ver esse vídeo. Quantas cavernas tu tem entrado, hein? Quantas vezes tem escondido, tem fugido do teu chamado? Quantas vidas? Será que aí é teu lugar? Quem te colocou aí nessa caverna? Foi o seu medo? Mas o Senhor é a tua força. Foi o teu desespero com o teu familiar, né? No mundo das drogas, sendo ameaçado de morte. Isso fez com que você recuasse e entrasse dentro de uma caverna
e ficasse aí escondido e falasse: Senhor, eu não quero mais porque tem se levantado contra a minha vida. Senhor, eu não quero mais porque tem tentado frustrar os meus sonhos. Mas eu quero te dizer hoje, como profeta de Deus, toda ferramenta preparada contra ti, ela não prevalecerá. Queira o inferno ou não queira, Deus está no controle da sua situação. Deus está no projeto da sua história. E a mensagem vai encerrar com Elias dentro da caverna. E a Bíblia vai ser bem claro que passou um vento forte, mas o Senhor não estava no vento. A Bíblia vai falar bem claro que passou um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. A Bíblia vai falar bem claro que passou um fogo. Creio eu que Elias lembrou. Na sarça ardente o Senhor falou com Moisés, o Senhor veio, mas o Senhor não estava no fogo. E depois um abrir suave. Que fazes aí, Elias? O Senhor manda te dizer hoje, o que fazes aí, Elias? Não ceda à pressão. Não desista do teu chamado, porque tem se levantado contra você. Talvez você esteja na mesma posição de Elias dentro de uma caverna, desacreditado, muitas vezes desesperado. Mas eu quero te dizer, nessa noite, 18h04, da parte de Deus, caverna não é o seu lugar. Aí onde você está, não é o seu lugar. Tem vidas necessitando de você, dentro dos presídios, dentro dos hospitais, nas esquinas, nas bocas de fumo. Tem pessoas necessitando desse Elias aí, que se esconde, que está escondido dentro da caverna. Não ceda pressão. Que Deus os abençoe e que essa mensagem hoje fique dentro dos vossos corações. E que esse tempo nós venhamos entender que o Senhor nos deu a oportunidade de estar sempre perante a presença dEle. Que a graça e a paz do Eterno esteja com todos e até o próximo vídeo, querendo o Senhor, esperando com fé o arrebatamento da igreja em Cristo nosso Salvador.